Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Jânio e eu quero que você fique nessa aula até o final, pois eu vou te ensinar a como você nunca mais vai ser mais um na sociedade. Muitas pessoas acabam sendo outras pessoas porque as outras pessoas têm um poder muito mais forte sobre você do que você mesmo. Vai parar de seguir os seus pais, as ideias da sociedade, as ideias dos seus amigos. O que os outros pensam sobre você não vai mais fazer diferença, porque você vai aprender a ser você mesmo. Por isso, eu espero que você goste do vídeo e assista até o final, porque vai tudo fazer sentido e você nunca mais vai ser o mesmo. Então vamos lá, pessoal. Eu quero que você entenda que isso que eu vou falar não é uma verdade absoluta, mas use aquilo que eu estou falando para a sua vida prática e também para você refletir se isso de fato é uma verdade para você também. Mas eu tenho certeza que as ferramentas que eu vou te passar vai mudar muito a sua percepção de vida. Então fique até o final dessa aula. O poder da multidão. A multidão, ela tem uma influência em nós. Existe um negócio chamado inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo nada mais é, em forma mais resumida, do que uma opinião a nível de grande quantidade de pessoas que é difundida numa cidade, numa sociedade, num país. Essas opiniões criam crenças dentro da sociedade. E essas crenças, quando você nasce, você não tem consciência de que elas existem. Então você passa a viver aquilo que os outros estão vivendo. As regras dos outros, as opiniões dos outros. Reflita consigo mesmo se as suas visões são realmente suas. E quando eu digo visões, é visão de vida, é visão de trabalho, é visão de profissão, é visão do que você deve fazer da sua vida. Todas essas coisas, se você realmente parar para refletir, são determinadas por várias propagandas, opiniões dos seus pais, opiniões das pessoas no geral. Todo mundo acaba dando muito visões delas mesmas para os outros. Isso polariza com várias pessoas, e essas várias pessoas cultuam essa crença e acreditam nisso. Então, por exemplo, é muito comum as pessoas acharem que, por exemplo, empreender é difícil. Porque o seu pai, se você perguntar para o seu pai como que se ganha dinheiro, o seu pai muitas vezes vai falar, é trabalhando, meu filho. Mas quem ensinou para ele que é trabalhando? E quem ensinou para ele que a vida é difícil? Porque hoje, com a nossa facilidade que a gente tem, na nossa época agora, que provavelmente você tem mais ou menos a minha idade, que é 20, você provavelmente aprendeu que as coisas são mais difíceis. Por quê? Porque os seus pais ensinaram para você que as coisas são mais difíceis. E essas crenças dos seus pais vão ser repassadas para você, e você, se você não tomar cuidado, você vai repassar para os seus filhos e para os próximos, e assim sucessivamente. Várias pessoas vão repassando crenças que não são delas, foram repassadas por outras pessoas, que essas outras pessoas tiveram essas visões repassadas para elas. E aí elas só polarizaram até chegar em você. Então, uma crença, ela só é verdade quando você acredita. Por isso que a religião ela é muito positiva para algumas pessoas e não tão positivas para as outras. Cada um acredita numa visão diferente das coisas. Eu posso não acreditar em religião e você pode acreditar na religião. Agora, o que eu faço com isso vai determinar se eu gosto de viver aquilo. Se eu não estou gostando de viver uma crença, ou seja, alguma coisa que eu acredito, por mais que eu viva aquilo, não faz sentido. Vou dar um exemplo. Se você vive a sua vida em pró do CLT, da carteira assinada, você acredita que aquilo ali é uma solução. E você vive aquilo ali como se aquilo ali realmente fosse algo determinante para que a sua vida tivesse um significado. Ou seja, eu tenho que trabalhar para conquistar financeiramente uma posição boa, confortável, para que depois eu compre a minha casa, o meu carro, as minhas coisas que eu quero. Isso tudo é falso, porque é uma crença que você acreditou a sua vida inteira até chegar nesse vídeo. Eu quero que você reflita de verdade no que eu vou falar. A primeira coisa, tudo o que você acredita que é real passa a ser real para você. Todas as coisas que você coloca na sua cabeça e crê que aquilo é verdade, aquilo passa a ser verdade. Só que isso é tão forte
que molda a sua percepção até do que você está vendo na sua vida. Ou seja, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu estou olhando para uma árvore. Nessa árvore, eu estou olhando as folhas das árvores. E essas folhas é o que eu estou dando foco. E eu acredito que as folhas é o foco que você também está tendo. Só que enquanto você está do meu lado, você pode ter uma visão do espaço-tempo totalmente diferente e singular daquilo que eu estou tendo. Isso se chama visão de mundo. Cada um tem uma visão de mundo. E é uma visão singular. O problema é que, pelo fato da gente viver em sociedade, a gente acredita que todo mundo está vendo o que você está vendo. E está caminhando da forma correta como você acredita que todo mundo está fazendo. Só que a verdade, pessoal, é que essa imagem, por exemplo, que está sendo mostrada no slide agora, nem todo mundo sabe o que está fazendo. A verdade é que todo mundo está perdido e nem sabe para onde ir. Alguns até acreditam que estão caminhando para o caminho certo, mas na verdade eles não têm uma profundidade daquilo que eles querem alcançar. Eles não sabem o propósito de vida. Eles não sabem nem o significado da própria vida. Eles simplesmente foram implantados com uma crença de que eles têm que viver uma certa crença, tipo trabalhar, consumir, ganhar dinheiro, e consumir e ter uma família e ter um filho e viver a vida aleatoriamente. Isso é a vida para essas pessoas. 99% das pessoas vivem dessa forma, sem ter consciência do que são, sem ter consciência do propósito delas na Terra. E eu falo propósito, pode ser levado como algo fantasioso, tipo, o propósito de vida, o meu propósito de vida é, sei lá, dar palestras, que é o que eu faço hoje em dia. Então, meu propósito de vida é ajudar as pessoas. Para você pode ser isso. E se realmente fizer sentido para você, se torna real, porque é uma crença que você implementou na sua cabeça. Então, se você acredita em alguma coisa, bota na sua cabeça. Se aquilo que você acredita hoje é com base no que as pessoas colocaram na sua cabeça, ou se é porque você simplesmente acredita que aquilo ali de fato é uma verdade para você. Se aquilo for uma verdade para você, é a sua verdade. E eu chamo isso de verdade relativa. Por que verdade relativa? Porque, por exemplo, se eu conversasse com você aqui na minha frente agora, e a gente conversasse sobre alguns assuntos, chegaria um momento que a minha visão sobre alguma coisa seria contrária à sua visão em alguma coisa. Então a gente começa a difundir aquela visão. A gente começa a ter uma desconexão de assuntos. Então, uma crença que para mim é verdade, para você não é, acaba gerando um conflito. E esse conflito gera uma discussão, gera essas brigas entre ateu e religioso, cria todos esses problemas globais que tem na Terra, porque um acredita numa coisa e o outro acredita em outra. Então, se para um é certo o comunismo e para o outro não, essas oposições, dependendo da quantidade de pessoas que acreditam naquilo, fazem com que gere guerras, fazem com que gere desacordos que podem gerar catástrofe enorme no planeta. Essas coisas vão fazendo com que o mundo se torne cada vez pior. E é essa confusão que a gente está vivendo hoje. Mas você está aqui assistindo agora para você abrir sua consciência. Esse vídeo não caiu para você por acaso. Você está aqui porque você precisa abrir sua consciência. Então, resumindo, você só acredita em algo se aquilo for realmente verdade para você. E você precisa estudar a base daquilo que você acredita. Porque a base daquilo que você acredita só é sólido se for baseada na sua referência. Ou seja, você como referência, não outras coisas como referências. Por exemplo, se eu me baseio numa crença de um livro que faz sentido para mim e eu vivo aquela crença, eu não estou vivendo aquela crença com base na minha crença. Eu estou vivendo com base na crença de outra pessoa. Ou seja, você não está sendo você mesmo. E pessoal, eu sei, provavelmente você deve ser também, assim como eu, uma pessoa que se considera singular na sociedade. Uma ovelha negra. Aquela pessoa que não acredita no que todo mundo acredita, é o diferentão, é aquela pessoa que se veste diferente, ou não, você é só diferente e as pessoas se incomodam com você. Isso é a ovelha negra. A ovelha negra, pessoal, é aquela pessoa que nasce numa família onde a família fala, cara, ele é do meu sangue, é do meu DNA, mas eu não consigo entender como é que ele é tão diferente da gente. Pessoal, você tem que valorizar isso. Essa é uma qualidade que eu considero uma qualidade divina, porque poucas pessoas são elas mesmas.
poucas pessoas conseguem agir como elas mesmas. O que a gente faz é viver as crenças que foram implementadas para a gente. Ou seja, são opiniões vazias que uma outra pessoa teve coragem de falar, aquela opinião é tão forte, a pessoa acredita tanto naquilo, que fazem com que outras pessoas acreditem. Então, essas outras pessoas que acreditam são as pessoas ovelha branca. Então, é a maioria. Só que uma minoria fala, peraí, não, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. E você, se você é esse tipo de pessoa, você vai ter que viver com isso a sua vida inteira. Ou você vai se recair e deixar com que o mundo pise em você e faça de você só mais um. Então você que tem que fazer a escolha. Eu sou eu mesmo, agindo comigo. Então você que tem que fazer a escolha. Eu vou agir como eu penso, fazendo as coisas como eu penso, com as minhas regras, óbvio, com bom senso. Você vai agir da forma que você quiser. E isso é um grande problema, porque as pessoas acabam vivendo de acordo com o que elas pensam, quando elas começam a viver dessa forma, fazendo coisas que incomodam muitas pessoas. Então você tem que ter uma resiliência muito forte, porque muito daquilo que você faz incomoda. Porque, pessoal, nesse mundo, as pessoas são tão normais que todo mundo age como todo mundo. É dificilmente você vai ver uma pessoa que inova no Brasil. E quando você pesquisa sobre pessoas que criaram grandes inovações no Brasil, são pessoas que foram muito fora da curva e pessoas que receberam muitas palavras. Foram pessoas que foram muito julgadas. Essas pessoas, no começo da vida delas, tiveram muita luta, porque não é fácil você ser você mesmo nessa terra. Principalmente no Brasil. Tá? Em outros países você até pode ver um pouco mais, carregam mais essa essência delas serem elas mesmas. E isso faz com que elas sejam elas mesmas. Enquanto no Brasil é muito difícil de você ser você mesmo, porque é muito mais forte você ser levado pela correnteza. Então, a importância de você ter uma visão única é você entender que ninguém pensa como você. Ninguém é igual a você. O seu pensamento tem uma forma que não é igual para todo mundo. Eu posso falar, pensa numa maçã. A forma como eu pensei numa maçã é diferente da forma como você pensou numa maçã. Eu vou imaginar de uma forma singular. Você vai imaginar de uma outra forma. E a gente tem que carregar isso como uma espécie de superpoder, porque as pessoas são únicas. Ninguém faz o que você faz. O problema é que você aprendeu a ser igual aos outros e se adequar igual aos outros. Então você vai agir como os outros agem. Você vai seguir as regras que os outros agem. Enquanto, na verdade, você poderia falar, eu consigo fazer diferente, mas você tem medo de dar sua própria opinião em meio ao público. Porque você tem medo de ser você. E isso pode ser treinado com atitude decisiva, que eu chamo de atitude decisiva, que é basicamente você confrontar o seu próprio sentimento de medo. Eu sinto medo quando eu falo a minha visão para os outros, quando eu estou em público. Por quê? Porque às vezes a minha opinião pode não ser conveniente para todo mundo. E quando alguém fala alguma coisa diferente, que é aquilo que a pessoa acredita, para uma outra pessoa que tem uma forte crença naquilo que ela acredita, gera uma interferência muito forte. E isso deve ser vivido, cara, você tem que carregar como se fosse um karma. É basicamente isso. Você carrega esse karma de ser você mesmo. E eu já falei, nem todo mundo é elas mesmas. Todo mundo são personagens que são fingidos, uma camada falsa. Ninguém mostra para você quem elas realmente são por dentro. A maioria das pessoas são corruptas nesse planeta. A maioria das pessoas são fingidas, são falsas. E elas fazem de tudo por dinheiro, de tudo para conseguir o que elas querem. O que você precisa fazer é pegar essa crença que você já acredita em você, carregar com você e fazer das suas regras as suas decisões. Porque não adianta só você mentalizar, você tem que fazer. As mentalidades que a gente tem, muitas vezes só ficam na mente. Por isso que eu falo, são mentalidade. Só que a mentalidade que você tem, elas podem ser convertidas em ações. Ou seja, eu posso fazer aquilo que eu penso, você pode fazer aquilo que você pensa.
Só que o que te impede de fazer aquilo que você pensa é a crença em relação a você gerar um desconforto para uma maioria. É a crença de você simplesmente incomodar as pessoas. Fazer o que os outros não querem, porque eles não têm coragem de fazer. Porque todo mundo, quando um fala alguma coisa, os outros levantam e falam: eu concordo, é verdade, é isso mesmo, tá certo, esse cara é o cara, esse cara é foda. Por quê? Porque o primeiro que falou bebe água limpa. Então ele carrega aquela multidão. Você não pode ter medo de falar a sua verdade, porque a sua verdade pode libertar outras pessoas. Imagina o seguinte, eu quero que você pense. Quando eu falo ser único, eu digo no sentido de você usar aquela essência que você tem dentro de você para manifestar coisas que não existem no planeta Terra. Aquelas coisas que não existem e vão passar a existir só existirão se você agir de acordo com seus pensamentos mais profundos, sendo você mesmo. Ou seja, aquilo que eu acredito de verdade não é o que todo mundo acredita. E, por exemplo, vou dar outro exemplo. A lâmpada, antes de ser criada, muitas pessoas que já existiam naquela época, antes de existir a lâmpada, já tinham pensado na possibilidade de existir a lâmpada. Só que uma teve coragem de fazer. E essa pessoa que teve coragem de fazer, ela errou várias vezes. Eu não sei se você sabe, mas o criador da lâmpada, ele fez muitas vezes, muitos protótipos até dar certo. Mas ele carregou aquela crença com ela mesmo. Ou seja, aquilo que ele acredita mesmo. Ele não liga para a opinião das pessoas. A opinião das pessoas não faz diferença. Não faz. Todos esses artistas, cara, você pode falar o que você quiser para eles. Você pode reiterar eles do jeito que você quiser. Mas eles sempre vão carregar a crença deles, convictos de que eles estão certos. E isso é uma característica dos maiores líderes. Quem age de acordo com a sua singularidade é uma pessoa que carrega multidões. São pessoas que são líderes nessa sociedade. Você pode ver, cara, todas as pessoas de influência são pessoas que acreditam piamente naquilo que eles acreditam, naquela crença deles. E às vezes é uma crença tão doida que ele carrega outras pessoas que pensam iguais a eles, mas não tem a mesma coragem que ele tem de expor, de agir de acordo com o que ele pensa. Você precisa carregar o seu pensamento, a sua singularidade, tomando decisões de acordo com aquilo que você pensa. É bonito ser diferente. É bonito, cara. Eu, pelo menos, eu admiro muito quem é diferente nesse planeta. Porque as pessoas que são diferentes são pessoas que sempre fazem algo inusitado. São sempre pessoas que criam algo de diferente. São os artistas, são os cantores, são aquelas pessoas que criam as coisas mais belas desse planeta. São pessoas que são são pessoas que são a singularidade em si mesmas. São pessoas que agem de acordo com o que pensam. E quando você faz isso, você sempre vai criar algo que ninguém criou. Porque, pelo menos, pode até existir. Você pode falar, não, isso é mentira, porque existem várias pessoas que pensam igual a mim e fizeram coisas parecidas. Sim, mas todo mundo tem a sua beleza. Todo mundo consegue fazer algo do seu jeito. Ninguém tem o seu jeito de fazer as coisas. Só que se você ficar nessa mesmice, carregando opiniões de outras pessoas, agindo, se vestindo, se comportando como as outras pessoas querem, ninguém vai lembrar de você. Ninguém vai saber quem você é. Você vai viver uma vida insatisfeita, porque você não está vivendo na sua essência. Você só fica no seu pensamento. Ah, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, mas eu não estou conseguindo fazer porque eu tenho medo do que as pessoas vão pensar. Você é único. Ninguém pensa como você. Se você alinhar o seu pensamento com o seu comportamento, você vai ser um Deus na Terra. Você vai fazer coisas que ninguém faz. Seja você mesmo. Eu quero que você carregue com você uma crença. Eu sou mais eu. Eu sou mais eu. Eu não sou mais você. Se eu ajo de acordo com o que eu penso, eu sou mais eu. Eu sempre vou ser eu mesmo. Eu sempre vou agir de acordo com o que eu penso. E as pessoas vão te admirar.
porque você está agindo de acordo com a sua essência, não com a essência da maioria. E a essência da maioria nem é uma essência, é algo superficial. As pessoas só fazem porque os outros vão olhar para elas, só para agradar os outros. Isso é falso. Isso é invisível. Isso é muito artificial. Você tem que ser você mesmo. Olhe para você. Você pode falar, eu não sou bonito, mas você tem uma coisa que ninguém tem. E essa coisa só você sabe. Na nossa vida, pessoal, nós criamos as nossas possibilidades. Tudo aquilo que eu posso fazer, eu posso criar. O que a minha mente consegue conceber, ela consegue criar. O que eu posso fazer pode ser igual ao de outra pessoa, mas aquela outra pessoa às vezes não fez. Ou seja, você pode ser o primeiro rico da sua família, porque todo mundo quis ser rico, mas ninguém agiu de acordo com como tem que agir. Ninguém fez aquilo que você fez. As suas ações vão gerar os seus resultados únicos. E cara, se você tem menos de 30 anos, você só tem a ganhar. Seja lá o que você for fazer. Você pode errar? Você pode errar. Mas você tem um universo perto na sua frente. Você tem um universo de possibilidades. Tem muitas pessoas que falam assim, eu não tenho sorte, cara. Eu não consigo porque eu não tenho sorte. Mas a sorte, ela só é criada. Ela não aparece para você do nada, assim. Você que cria, você que faz, você que cria as possibilidades, você que cria os cenários na sua mente, você que imagina fazendo aquilo que você queria fazer. E quando acontece, as pessoas vão achar que é sorte. Mas não foi sorte. Foi só uma decisão com base no seu pensamento, na sua singularidade. Você pensando de forma única, você vai criar coisas únicas. Então, pessoal, eu só quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui até o final. Eu realmente espero que isso tenha feito sentido para vocês. E se fez sentido, deixa o like, comenta o que você achou e segue firme na Matrix.